Sim, mas foi depois de mim. Quer brigar no último dia comigo? Eu queria almoçar já. Ah, sim, mas o senhor não estava no plenário, né? Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu gostaria que, primeiramente, senhores vereadores que estão aqui presentes, é super importante essa declaração de líder. Eu não ia pegar, eu sei que todo mundo aqui tem que almoçar, nós também, depois tem um dia puxado. Mas a gente precisa, pelo amor de Deus, passa o vídeo que depois a gente vai falar. Tá. É que é importante para a comunidade. Tem som? Se não tem som, vai sem. Se tiver som, melhor. Vai. Tá, passa sem o som que eu explico. Casal. E aqui que vai a São Luís da Nona Légua. Então ali em cima eu fiz uma filmagem onde caiu a estrada, né, para baixo, onde passa aquela estrada que tem asfalto, que é uma estadual, que vai a Santa Justina. E aqui caiu toda essa barreira, tá um perigo. As pedras, olha lá em cima. A situação tá complicadíssima, mas é uma estrada que é essencial para a região aqui, para tirar a produção, né, do pessoal que trabalha aqui, dos agricultores. Então nós precisamos urgente ser atendido aqui. Estamos aqui no sábado fazendo a vistoria, sábado também é dia de trabalhar, né? E estamos aqui à disposição. Segunda-feira já estaremos encaminhando para a Secretaria de Obras nos dar uma atenção especial. O pessoal está aqui junto conosco, da comunidade, fazendo a vistoria. Um abraço. Pessoal, vamos explicar onde é essa estrada. Essa estrada municipal é a Estrada Municipal José Casal. Essa estrada, ela dá ali da... Quem vai a Santa Justina, onde tem a água Santa Justina, água mineral, que tem a ponte, ela sobe ali, vereador Fantinel, e vai até a comunidade lá de São Luís da Nona Légua. Acho que muitos dos vereadores aqui talvez já até passaram por essa estrada. Essa estrada, ela está interrompida desde o dia que deu o temporal. Então, passou já de 15 dias, que está totalmente interrompida. O pessoal foi lá da Secretaria de Obras, colocou terra, né, um montão de terra, não pode passar nem caminhão, nem moto, nem nada. E, infelizmente, essa comunidade conta com 30, 40 pessoas que moram através dessa estrada, no decorrer dessa estrada, que ela dá acesso até a comunidade de São Luís. E ainda nós temos mais um agravante, gente. Dentro dessa estrada, vereadora Gladys, tem um agricultor que ele faz a seleciona as maçãs que ele planta em várias regiões, planta até lá em Lajeado Grande, e vem para ali porque ali tem as câmaras frias. Então tem que vir de carreta, fazer a seleção, armazenar nas câmaras, e depois vem a outra carreta, que é para todo o Brasil que ele manda essas maçãs, tem que vir outra carreta, né, para carregar as maçãs que são selecionadas e para, né, mandar para onde ele vende. Mas só tem esse acesso. As carretas não conseguem acesso por São Luís da Nona Légua, que é o outro, né, que é onde ela vai dar, que sai da estrada que vai a Santa Justina, que lá tem a vinícola Monte Rei, que talvez vocês vão conhecer. Só tem este caminho. Fazem 15 dias que está totalmente, mais de 15 dias, totalmente interrompida. A gente foi lá porque foi chamado sábado passado. Eu tentei em conversa com o secretário de obras, o secretário me respondeu: Bressan, eu preciso de um laudo do geólogo, porque tem uma pedra ali, que eu não sei se vocês conseguiram ver na filmagem, nas fotos, ela é maior do que 2, 3 carretas, é uma pedra enorme. Provavelmente tem que dar uma detonada nela, tem que explodir ela ali, para conseguir tirar, né, todo esse barranco que desabou. Só que assim, não dá para deixar desta forma. Não tenho data, até quando, como, que horas, que dia, nada disso eu tenho de informação. A comunidade está desesperada, ela precisa dessa estrada, vai chegar toda a produção agora de maçã. Gente, nós não podemos aqui ser hipócritas. Semana que vem, chuva. Próxima semana, você sabe que tem a questão do Natal e Ano Novo. Quando que as máquinas vão ir lá? Aí, vereadores, vocês sabem quanto vocês lutam aqui, a gente luta. Nós votamos, acho que chega em torno de 60 milhões o que foi votado nessa Câmara aqui para a compra de novas máquinas, né? Mas a gente precisa que agora as máquinas vão lá e façam o serviço.
Antes nós tínhamos a questão de máquina, era mais máquina parada na mecânica do que, né, trabalhando, né, vocês, vereadores que foram subprefeitos, vereadora Gladys, por exemplo, que está aqui junto conosco, né, e outros vereadores da casa. Nós agora votamos para ter máquinas que possam fazer o serviço. E não tem. Não tem. Não tem como. O que eu vou explicar? O que eu vou explicar lá para a comunidade que nos recebeu? Vocês viram ali no vídeo que eles estavam, o seu Gelson Boff, o Jonas, o Marcos, toda aquela comunidade que está esperando uma resposta. E eu tentei, eu liguei, eu fui atrás, eu fui lá sábado de tarde, mas eu não tenho resposta de quando. Eu estou apavorado porque eu não sei o que falar para aquela comunidade. Eles precisam, vereadora Gladys, a carreta só sobe por ali. Ou a carreta vai ter que estacionar lá embaixo, onde tem água mineral. Eles vão ter que... Uma parte, vereador. Nem podem, mas vão ter que vir, sei lá, fazer o quê com um truque ali, passar naquele risco, naquela situação, porque eles precisam carregar. Ou vai estragar todas as frutas. É grande lá, tem câmaras frias. A primeira que me pediu a parte foi a vereadora Gladys. Vereador Bressan, eu entendo o seu desespero, porque a gente passa por isso também, né? A gente está dando até mais valor agora para a Secretaria de Obras no momento que a gente mais precisa, né? Eu quero dizer que não adianta a gente só ter máquinas, a gente precisa ter servidor público lá nas obras. Operador. Tem que ter operador, tem que ter servidor, tem que ter hora extra, tem que ter sobreaviso, como tinha quando eu era subprefeita. Porque a gente atende de madrugada que às vezes acontece os intempéries. E nem sempre a gente pode chamar, porque o pessoal não está recebendo, não vai, não quer ir. Por quê? Alguma coisa tem que melhorar na Secretaria de Obras. Tem que destinar mais, acho que verbas, inclusive, para a Secretaria de Obras. É uma secretaria que eu defendo porque eu trabalhei como subprefeito e eu sei das dificuldades que a gente tinha e, pelo que eu estou sabendo, agora piorou, tá? Porque tem poucos servidores. Então, eu sei o que o senhor está dizendo, porque não dá para deixar assim. As pessoas não entendem que não tem servidor ou que não tem máquina. Elas querem que resolva o problema. Elas pagam o seu imposto e querem o problema resolvido. Exatamente. E tem toda a razão. Então, parabéns por trazer, por falar. Eu acho que é uma questão que a gente tem que debater muito sobre Secretaria de Obras. Obrigado. Vereador Meneguzzi. Vereador Bressan, o senhor traz um assunto muito importante, você bem breve, porque a gente tem que se antecipar a isso. Precisa ver, todo mundo está vendo o que está acontecendo com o clima, vai chover mais, é desmoronamento em todos os lugares. E tem um local também que eu tenho falado, estão insistindo, não aconteceu ainda, que é em São Valentim da Segunda Légua, tem lá um barranco que vai desmoronar, a gente está alertando a subprefeitura. E não fazem as coisas. Então, quando começar a chuva e acontecer uma tragédia, eu de novo, né? Então, a gente tem que se antecipar algumas coisas. O senhor está trazendo aí uma coisa que já aconteceu, mas a gente está já alertando coisas que podem vir a acontecer. Eu não sou especialista em clima, mas o que a gente tem visto é seguidamente os desmoronamentos em todos os lugares. Então, só quero fazer esse alerta e parabenizar também o senhor pela sua luta nessas questões aí. Obrigado, vereador Valim. Vereador Bressan, parabéns pelo tema. Eu sei que o senhor é uma liderança que pega pesado, também trabalhando bastante. Aqui o exemplo que eu falei recentemente na minha declaração de direito. Politicagem não pode existir. O vereador abriu um protocolo, fez uma indicação. Cara, isso aqui é assunto para a subprefeitura da região. Agora, não pode deixar tudo nas costas da Secretaria de Obras aqui, secretário Solete. Assim, a subprefeitura, o subprefeito recebeu o protocolo, é para ontem isso aqui. Isso aqui é uma empresa que gera economia, gera imposto. Daí se não gera imposto, daí porque não tem arrecadação. Este caso é grave, vereador Bressan. É lamentável. Vereadora Tati, tem uns 10 segundos aqui. Vereador Bressan, tema importantíssimo. Eu quero dizer que lá em São Valentim, vereador Meneguzzi, até lhe peço desculpas, eu vi que o senhor trouxe esse assunto, esqueci de lhe mandar as fotos, mas já foi resolvida aquela situação, vou lhe encaminhar na sequência. E é importantíssimo que, de fato,
os subprefeitos estejam atentos, né, dando retorno para a comunidade, e com certeza essa situação precisa de uma atenção especial. Parabéns. Obrigado, vereadora Tati. Bom, eu falei com o pessoal agora há pouco, tá, da região, estava falando com eles pelo telefone, tá? Eles vão chamar a imprensa, SBT, Globo, enfim, não sei o que aqui, nem sei se estou fazendo propaganda para eles, não me importa. Mas eles vão chamar a televisão, imprensa e tudo mais. Eu já fui lá, o subprefeito já foi lá, tá? O subprefeito que atende, que do primeiro distrito, o Zanardi, ele foi, né? O secretário de obras, exatamente, vereador Valim, só para concluir, eles não conseguem decidir quando e que dia e como as máquinas têm que ir urgente, pessoal, pelo amor de Deus, é um pedido, eu imploro, está chegando o final de ano, essa estrada está fechada faz mais de 15 dias, tem que ir, por favor, eu imploro que o secretário de obras, tá? Dê um jeito e vá essa semana, porque a semana que vem vai chover e vai ser muito pior ainda. Obrigado, presidente. Obrigado.